A paz do Senhor Jesus e sua doutora Mariana Mendes. Hoje, 19 de outubro de 2024, quero compartilhar um devocional, uma palavra de Deus para a sua vida, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16 a 18, que diz assim: Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. Essa palavra diz que Jesus estava reunido com uma multidão de pessoas que estavam ouvindo tudo que o Messias tinha para dizer, para orientar e falar para aquele povo. Determinada hora, quando já escurecia, os apóstolos alertou Jesus, dizendo para ele despedir daquele povo, pois já era tarde e não havia nada para eles comerem. Jesus imediatamente disse: Traga esse povo aqui, não despeça eles, vamos nós dar algo para esse povo comer. Porém, o apóstolo disse: Mas nesse momento só temos 5 pães e 2 peixes. E a história diz que havia milhares de homens, mulheres e crianças. E Jesus fez a multiplicação, onde, através daqueles 5 pães e 2 peixes, alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Jesus, mesmo na escassez, mesmo na nossa deficiência, mesmo no pouco que nós temos, Ele pode fazer coisas extraordinárias, magníficas. É por isso que há na história recente e dos nossos antepassados tantos relatos de pessoas que saíram do nada, com pouco para oferecer, e Deus multiplicava, fazia acontecer, mudando a história das pessoas. Uma história de escassez e de falta, uma multiplicação para prosperidade, onde bênçãos incontáveis as pessoas viviam na presença do Senhor. O Senhor é aquele que multiplica o pouco que nós temos. É por isso que tudo que temos, nós temos que oferecer para o Senhor. A meditação de hoje diz: entrega o seu tudo e tenha o tudo de Deus. Deus, ele não tem a limitação que eu e você temos. Deus, ele não tem as dificuldades que eu e você temos. Nós sim precisamos de matéria, precisamos de muito para poder fazer acontecer. Mas o Senhor, ele é capaz de pegar o pouco, a nossa deficiência e fazer algo extraordinário. É por isso que diariamente, o pouco que eu tenho, eu ofereço para o Senhor. Pois só Ele é capaz de multiplicar o que eu preciso na minha vida. Deus, ele tem planos de prosperidade para todos nós. A sua palavra diz que ele não tem planos de fazer mal, mas sim de dar um caminho alto, um caminho pleno para nós, muito mais do que podemos imaginar. Eu sei que quando falamos de coisas grandiosas, começamos a pensar em riquezas, em bens materiais, mas a prosperidade do Senhor, o muito, ele excede o nosso entendimento. É tudo aquilo que nós precisamos. E somente o Senhor, ele sabe exatamente o que eu e você precisa. Ele sabe exatamente o que nos falta. E o Senhor, ele pode multiplicar, trazer grandes bênçãos para a minha vida e para a sua, para poder cumprir o propósito dele na nossa vida. Nós precisamos aprender cada vez mais, ser gratos. Pois talvez a gente vê um milagre da multiplicação de peixes e pães e começamos a achar que nós nunca vivemos isso ou nunca viveremos. Porém, eu tenho certeza que se cada um de nós olharmos para o nosso passado, olharmos para as dificuldades que já passamos, nós vamos ter sim testemunhos que aos olhos humanos era impossível dar certo. E Deus alinhou o nosso propósito, o nosso caminho e fez tudo acontecer da melhor forma possível. É por isso que diariamente eu agradeço ao Senhor
pelas grandes coisas que o Senhor fez por nós. O Salmo 126, o versículo 3, aquele povo, após o exílio da Babilônia, eles cantavam esses louvores nos seus cantos nos degraus, quando eles iam para as festas judaicas, onde eles diziam: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Talvez agora, nesse momento, você não tenha um motivo atual de hoje para estar alegre. Mas eu sei que se você olhar para o seu passado, para os seus dias anteriores, os seus anos anteriores, você vai relembrar grandes coisas que o Senhor fez por você. E talvez você não tenha um motivo para estar alegre com o que aconteceu hoje, mas você tem muitas alegrias e muita gratidão para prestar ao Senhor de todos os feitos que Ele já fez na sua vida. A gratidão, muitas vezes, é a chave para nós abrirmos outras portas de milagre, outras portas de bênção. Mesmo que hoje seja difícil, nós temos que agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele fez e que Ele faz na nossa vida. E apresentar toda a sua escassez, todas as dificuldades para o Senhor, pois só Ele tem a chave de multiplicação e de bênção. E o Senhor, não tenha dúvida, o que Ele mais quer é abençoar e prosperar cada um de nós. Quero também refletir em Gênesis 1, que é o livro da origem, como tudo começou. Como começou o mundo, a humanidade, como começou a história do povo de Deus. O primeiro capítulo de Gênesis é espetacular, pois fala sobre o criacionismo, a teoria de como criou as pessoas, como foi criado o mundo, as galáxias, o universo, tudo que nele há. E o criacionismo é uma teoria, sim, aceita cientificamente como origem, como uma possibilidade de origem do mundo. Quando dizemos em teoria, nós estamos referindo que é algo possível para ser real, mas que ainda não teve comprovação. Então, quando pensamos na origem do mundo, tem a teoria do criacionismo, que é o que o cristianismo, é o que Deus, a Bíblia diz como foi a criação de tudo e de todos. Também tem teoria de Big Bang, que tudo foi gerado por uma explosão, e algumas outras mais. Mas nós crentes, nós que cremos o Senhor como nosso Salvador, cremos que a Bíblia é a nossa confissão de fé, nós cremos na teoria do criacionismo. Nós cremos que há na teoria que Deus criou tudo e que tudo que nele existe foi criação das mãos do Senhor. Como é maravilhoso ler o primeiro capítulo de Gênesis e ver o quão perfeito, o quão o método do Senhor é maravilhoso e digno de louvor. E eu quero ler a partir do versículo 27, onde Deus nos conta, através de Moisés, como que Ele nos criou, como Ele criou o homem e a mulher. E diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Que maravilhoso! No primeiro capítulo de Gênesis é contado que quando Deus
viu a terra ela era sem forma e vazia. E iniciou, desde o primeiro dia até o sexto dia, a criação de todas as coisas. E nós vamos ler nesses versículos que Deus ele criou o céu, criou a terra, separou as águas, foi criando os animais, o céu, as plantas, as estrelas, todos os corpos celestiais, colocando tudo no qual como conhecemos. E por último, criou o homem, criou a mulher. E disse para nós: dominai todas as coisas. É por isso que nós, como criatura do Senhor, nós temos que dominar tudo o que Deus criou. Não idolatrar. Quando pensamos nisso, vemos o quão o ser humano muitas vezes está perdido, onde começa a idolatrar criaturas e não idolatrar o Criador. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E é por isso que nós temos que olhar para esse Deus grandioso e adorar, e sempre louvar e dizer que Ele é bom, pois tudo que Ele criou é muito bom. É interessante, quando pincelamos esses versículos, nós vemos que a cada ser inanimado que Deus criou, Ele diz, e viu que Deus é bom. Quando Ele criou o homem e a mulher, e Ele disse, isso é muito bom. Deus, Ele nos ama, e Ele deu a sua impressão em nós. Nós somos semelhança, somos semelhante em termos tanto de imagem, como também de atributos. Nós não somos perfeitos como o Criador, mas o Senhor, Ele nos fez para nós sempre almejar sermos tão perfeitos como Ele. Ele sim, soberano a nós, pois Ele é grandioso, é majestoso, é superior a nós, e nós como criatura precisamos dar toda a adoração para quem é digno de louvor. Deus, Ele é maravilhoso e Ele tem uma história para cada um de nós. Ele tem uma história para o mundo, Ele tem uma história para a humanidade, que não durará 70, 80 anos, durará sim para a eternidade. É por isso que Ele implantou em nós essa sede de conhecê-lo, essa sede de conectar a Ele. E Ele revela tudo o que nós precisamos saber, para nós estarmos sempre alinhados a Ele, com o propósito de ir até a Ele, na eternidade. Só que muitas coisas que acontecem aqui, eu sei que nós não entendemos e não teremos toda a resposta, mas nós precisamos crer naquilo que Ele deixou como resposta para nós. Isso pode não responder todas as perguntas, mas é o suficiente para que possamos seguir em passos firmes para a eternidade, um lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, e nos levará sim para junto do Senhor, para viver até para sempre, aonde será um momento de alegria, de felicidade eterna. Creia na palavra do Senhor. Creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida e para a minha vida. Não desanime. Comece hoje mesmo a ler Gênesis, a ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus ele tem um caminho para nós de alegria eterna. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra possa dar direção para a sua vida, assim como dá para a minha.